Pronto, ali. Pode inserir o primeiro slide, por favor. Tá, um minutinho. Enquanto isso, a gente espera só mais um minuto e vamos só dando as primeiras palavras, né? Antes Tá, de iniciarmos a... Minha voz está bem inteligível? escuta bem. Maravilha. O som o microfone de todo mundo está desabilitado, né? Ninguém pode ligar. Aí qualquer coisa, se você quiser, você pode ir. Qualquer coisa a gente diz que a pessoa pode digitar no chat qualquer dúvida, qualquer questão, né? Tá bom. Todos nos escutam? Todos estão nos entendendo bem? Ou respondem no chat, ou é só dar um how. Pode colocar o primeiro slide, então, Juan, por favor. Tá. Enquanto isso, eu vou falando outras cositas. Gente, só vamos tecer um pequeno comentário, só para dar tempo de mais pessoas chegarem a essa live, tudo bem? Então, peço só que vocês tenham um pouquinho de paciência e aguardem, né, para ter um pouquinho mais uns 2 minutos a gente começa de fato, tá bom? Então, para quem já entrou, então, sejam todos bem-vindos e espero que todas essas informações, por meio da reflexão mútua, da meditação futura, etc., tudo isso se transforme em conhecimento e futuramente em sabedoria, né? Essa que é a grande sacada dessas informações, no caso esotéricas, que vamos passar aqui, né? Então, que elas tenham uma razão de ser para todos vocês, tá bom? Claro, o primeiro passo é acumular o nosso centro intelectual com informações, datas, fenômenos, recordações históricas, arqueológicas, etc., porém todas sob a explicação originalmente efetuada por grandes mestres. No caso, o venerável mestre Samael Aun Weor, supremo líder das instituições gnósticas e também de outros iniciados, né? Principalmente no caso Samael Aun Weor e o mestre Gurdjieff. Mas também essa live de hoje estou me baseando também nos ensinamentos espalhados em vários livros dos seguintes mestres: Eliphas Levi, o paranormal, o profeta chamado de profeta adormecido Edgar Cayce, norte-americano, o iniciado alemão von Uxkol, que é citado assim superficialmente uma ou duas vezes na literatura samaeliana, mas ele era um grande iniciado Rosa Cruz e também é membro da Ordem dos Mistérios de Eleusis, tá certo? Ele era grande estudioso, entre outras, além dos mistérios eleusinos, ele era grande estudioso do tarô egípcio, né? E Rudolf Steiner também, ele tecia muitas considerações em suas conferências, principalmente no começo da década de 1920, até 28, 29, etc., né? E esparsamente ele tecia muitos comentários acerca dos mistérios egípcios, dos ensinamentos egípcios, dos grandes mestres egípcios, né, que eram chamados pelos gregos de hierofantes egípcios. E, finalmente, essa live de hoje é baseada nos ensinamentos que estão contidos assim muito esparsamente em livros e em conferências do mestre Samael, tá certo? São várias conferências, várias lives dele, várias entrevistas na TV mexicana e assim por diante, tá bom? A finalidade é de tecer comentários sobre as origens do tarô egípcio, que é egípcio, né?
o tarô, desde a sua criação propriamente, né? Por incrível que pareça, em meados da famosa raça Atlante, ou quarta raça, raiz chamada Atlante, raça Atlante, que esotericamente, segundo Helena Blavatsky, era a mestra, o nosso planeta, todo o planeta tem que dar 7 raças. A raça Atlante foi a que nos precedeu, a quarta raça, e a quinta raça é a atual. Então, muito do que a gente tem hoje na área esotérica, na arqueologia, etc., veio da Atlântida, né? Então, não tem uma prova assim contundente como os acadêmicos querem, né? Muitas dessas, entre aspas, provas são baseadas em estudos clarividentes, paranormais, viagem astral, etc., desses grandes iniciados. Então, todos eles enfatizam que a origem do tarô, como nós o conhecemos hoje, é o Egito, né? Mas o mestre Samael, ele enfatiza que é tudo bem, é o Egito, mas teve um passo para trás ainda, que o tarô é uma série de arquétipos, de ilustrações, de estelas, originalmente feitas de pedra, né? E vieram da Atlântida. E a gente vai tecer algumas considerações para vocês perceberem. Quem tem o tarô, no caso egípcio, ou quem não tem, eu tenho certeza que vai se interessar em adquiri-lo, seja no site da Esotera, seja em outros sites, não importa, né? Para ter um conjunto de símbolos maravilhosos, espirituais, sagrados, psicológicos, etc., né? Então, em base à live de hoje, vocês vão dar mais ênfase e mais importância a esse instrumento maravilhoso de trabalho de autoconhecimento e conhecimento das leis cósmicas, tá bom? Então, o tarô não é somente um grupo de cartas com alguns símbolos interessantes, inspiradores, etc. Quem manipula o tarô e com as suas 78, com seus 78 agrupamentos de símbolos, né? Depois da live de hoje, vai manipular esse tarô aqui com muita reverência, dando uma importância muito maior a esse material que todos vocês, que eu sugiro, né, que vocês adquiram mais cedo ou mais tarde. Ou voltem a manipular esse tarô que vocês, porventura, tenham em casa guardado, às vezes até empoeirando mesmo, né? E que vocês voltem a mexer. Porque mexer com arquétipos, observem só, são vários símbolos, vários arquétipos contidos em cada lâmina. Eu não gosto de usar a palavra carta, mas se vocês quiserem, a gente pode usar o termo carta, mas o correto é lâmina, tá certo? Lâmina de sabedoria ou lâmina ou arcano, certo? Arcano vem do latim, significa mistério. Cada lâmina dessas possui uma série de ensinamentos misteriosos, referentes ao cosmo, referentes à mãe natureza e referentes à psique humana, tá bom? Então, o próprio mestre Eliphas Levi, ele fala, se um dia a gente se perder numa ilha e perdermos todos os nossos bens, livros, etc., mas se por alguma sorte a gente tiver salvo, né, o tarô, e a gente o estudar, ficarmos perdidos nessa ilha por anos, e nós pesquisarmos, lermos, estudarmos esse tarô egípcio, a gente não vai perder nada, porque toda a sabedoria contida no cosmo, na mãe natureza e no próprio interior do ser humano, tudo está contido nas 78 lâminas do tarô, principalmente nas 22 primeiras, que são chamadas de arcanos maiores, tá? Algumas são positivas, outras são preocupantes, outras são neutras, tudo conforme o estado psicológico em que a gente se encontra. Tá? Então, a finalidade nesta live de hoje não é a gente tirar tarô ou falar detalhes do tarô, porque próximo
Juan? Porque a finalidade é incentivar vocês a participarem de estudos, de pesquisas, de leituras de livros, etc. E se morarem em São Paulo, por exemplo, eu os convido a participarem de um workshop que nós vamos ministrar no dia 4 de dezembro agora, daqui a uns domingos, né? E que nós trataremos sobre o tarô propriamente, como manipulá-lo, como estudá-lo, como compreender os seus arquétipos, as técnicas de uso para você mesmo ou para outra pessoa, né? Determinadas técnicas ou sistemas de uso para o dia a dia, para o autoconhecimento, para a resolução de problemas internos e externos, né? São vários métodos que nessa live eu vou passar para vocês, tá? E ao longo dessa assim, tem um amigo aqui que está perguntando se tem algum curso online. Esse workshop que eu vou ministrar, ele é preferencialmente presencial. Quem estiver em São Paulo pode participar presencialmente. Eu até prefiro porque a gente vai ter uma dinâmica bastante interessante, viu? O pessoal vai gostar muito, tenho certeza disso. Mas, se não for possível, se mora em outro estado, etc., então você pode realizar esse workshop online, né? E aí, quem tiver perguntas ou participar, precisa se inscrever bem antecipadamente para a gente enviar o tarô, porque ele vem juntamente com a inscrição, né? Pelo correio para vocês. Então, repito, se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever no chat, tá? Deixa eu só ver se o nosso irmão Juan, que está coordenando aqui a live, ele está online ou se ele travou. Aí, para dar continuidade aos próximos slides, tá? Estou aqui, ali. Já está? Então, pode passar, por gentileza. Tá, aí vou passando. Maravilha. Então, estou aproveitando e anunciar também o lançamento do meu livro, juntamente com o Tarô Egípcio, que se intitula Manual de Tarô Egípcio. Quem tiver interesse em adquirir esse material, ele se encontra no nosso site, exotera.com.br. Tá? É só procurar ali Tarô Egípcio, Manual de Tarô Egípcio, que você acha facilmente. Tá bom? E é um livro assim que levou 4 anos para a gente finalizar. Ele é bastante teórico, obviamente, né? Mas tem o lado objetivo, o lado prático, que ensina as técnicas, tá? E também para incentivar vocês a participarem desse workshop que eu vou ministrar. Ele tem informações exclusivas que outros cursos de tarô egípcio não conhecem, né? Simplesmente porque eles não têm o conhecimento esotérico e iniciático que a gnose nos ensina, tá certo? Claro, eu vou passar para vocês os fundamentos do tarô egípcio, embora os outros tarôs, existem centenas, não são nem, nem dezenas, mas são centenas de tarôs. Todos eles têm certa validade e são filhos do tarô egípcio. O de Marsella e outros tantos, né? O tarô cósmico, um que é muito bom, que se chama tarô de Waite, né? Ou White ou Waite, né? Alguns nomeiam. Porém, o pai de todos os tarôs é o tarô egípcio.
a partir dele, dezenas de outros foram criados, tá certo? Todos eles têm a sua relativa utilidade. Claro que tem algumas variantes que são um absurdo, né? Tarô lésbico, por exemplo, tarô asteca, tarô dos gnomos, tarô das florestas, tarô das crianças, tarô infantil, etc., né? Tarô das bruxas e por aí vai. Todos eles, alguns desses, são, na verdade, deturpações do tarô. No entanto, a maioria deles tem a sua validade, né? Tarô cigano é muito bom também, esse tarô de Waite que eu citei, e o de Marcélia, todos são muito bons, viu? Porque tem a sua simbologia baseada no tarô egípcio, tá certo? Quem tiver interesse em saber mais detalhes, a programação em detalhes, todos os itens, o que será abordado e um pouco mais, é só acessar o nosso site, o portal gnosonline.org. O primeiro post que você verá no topo desse site é sobre esse workshop. Entre nesse post, né? Clique nesse post, ali você terá aliás, a programação completa desse workshop, tá? E eu acho que vocês vão gostar bastante, porque além de ser bastante carregado de explicações, explanações, teorias, etc., né? A parte prática vai ser bastante interessante, viu? Próximo. Muito bem. Eu quero falar então, antes de falar sobre o tarô, um pouquinho sobre o Egito. Como vocês devem imaginar, o Egito ele inspirou muitas culturas, civilizações e muitos sábios do passado. E esses seres influenciaram principalmente a civilização ocidental, né? Então, a civilização e o esoterismo e a magia do Egito influenciaram a Grécia, a Roma antiga, a Europa ocidental como um todo, toda a sabedoria espiritual, a alquimia, etc. Tudo veio, a arquitetura sagrada, tudo isso veio do Antigo Egito. Então, todos nós, de certa forma, culturalmente, espiritualmente, esotericamente, somos filhos do Egito. O povo hebreu também bebeu muito. E, na verdade, ele é uma raiz que se desdobrou da civilização egípcia, né? Por exemplo, Platão estudou por 13 anos no Egito, né? Pitágoras estudou música, geometria, medicina, filosofia, matemática e assim por diante. Tales de Mileto, né? Um dos 7 sábios do Egito, da Grécia, esteve no Egito por muitos anos, aprendeu o esoterismo, a filosofia e o autoconhecimento também. O grande pai da medicina, Hipócrates, ele dizia num dos seus textos que, na verdade, o pai da medicina mesmo era o grande sábio, né, mestre, matemática, etc., Imhotep. Vocês conseguem me escutar ainda, né? Vamos ver se o Juan saiu, aí a gente volta a falar aqui com vocês. Ok, muito obrigado. Vamos ver se no chat tem alguém fazendo uma pergunta, só para a gente complementar com alguma coisa. Então, como tem um amigo aqui, um irmão, está perguntando sobre número. Bom, enfim, isso aqui na verdade, data de nascimento. Isso aqui faz parte da numerologia, mais a cabala hebraica que lida com isso, né? Embora eles tenham nascido da cabala egípcia, tá? O livro de capa azul é a primeira edição. Essa aqui já é a segunda edição, tá? Ampliada e melhorada. Deixa eu ver se eu consigo aqui passar para vocês. Tá, já está aqui.
Deixa eu ver se eu consigo passar, eu mesmo passar para vocês. Vamos ver. Maravilha. Tá. Vocês conseguem enxergar, então? Eu vou só tentar ampliar aqui a tela cheia. Vocês conseguem enxergar direito? Maravilha. Valeu, gente. Obrigado. Aqui já foi citado, o workshop. Aqui é um pequeno slide de divulgação desse workshop, tá? Deixa eu ver se o Juan, ele caiu e se levantou novamente. Tá, a conexão do Juan caiu, mas a gente continua em pé por enquanto. Espero que dê tudo certo. Tá? Muito bem. Então, vários sacerdotes, vários sábios, vários esoteristas, vários mestres, e que dentro da gnose nós os chamamos de os filhos da luz. Eles beberam da sabedoria egípcia, né? Tanto no esoterismo quanto na ciência, tá certo? Alguns resolveram trilhar o caminho da ciência, como é o caso de Pitágoras, por exemplo, né? Que infundiu muito dessa sabedoria científica, musical, matemática, etc., para o povo grego e daí para a Europa, né? Mas a maioria trilhou o caminho esotérico, iniciático, tá certo? Todos os grandes profetas hebreus, tá certo? Eles beberam, viajaram, moraram no Egito por muitos anos, se iniciaram nos mistérios egípcios e eles podem ser considerados como mestres egípcios mesmo. Não se tira nenhum demérito nisso. Hierofante é um termo grego, né, para os grandes mestres do raio egípcio, tá? Então, no raio hebraico, esses grandes profetas que a gente os vê sendo citados na Bíblia, como Abraão, Moisés, José, o grande clarividente, né, que era expert em viagem astral, por isso que ele conseguia identificar e explicar todos os sonhos de todo mundo, do faraó, etc. Profeta Jacó, Salomão, que filho de Davi, e que foi um grande mestre egípcio. O mestre Samael fala que, na verdade, o nome dele pode ser decomposto em Sol, Amon, Ra, ou seja, o homem que se solarizou, né, e que foi filho do deus Sol, Amon, Ra. E foi mudado o nome dele para Shlomo, em hebraico, ou Salomão, aqui na nossa língua, em árabe, Suleiman. Né? Ele foi um grande mestre da magia e da cabala e trouxe tudo aquilo para o seu povo hebreu. Né? Ele que concretizou o templo de Jerusalém, materializou e mandou construir o templo de Jerusalém e, por incrível que pareça, o desenho arquitetônico é baseado num templo que existe debaixo da esfinge do Egito. Mas eu vou falar isso mais ao final, tá bom? Então, tenham só um pouquinho mais de paciência. Aqui, por enquanto, é um introito. O próprio Mestre Jesus esteve no Egito, não era quando ele era um bebezinho no colo de sua mãe Maria, do seu pai José. Ele era adolescente quando ele precisou fugir da Palestina, né? Porque o rei Herodes não ia com a cara de Jesus e mandou matá-lo, ele e outros iniciados, né? Aí eles tiveram que fugir para o Egito. Ali ele ficou alguns anos e estudou profundamente os mistérios egípcios. O mestre Samael diz que Jesus é chamado internamente de o grande hierofante Jesus, tá bom? E também o apóstolo Paulo, depois que ele teve aquela crise, ficou cego lá naquela estrada rumo a Damasco, a Síria, né? Ele passou alguns anos antes de voltar para a Terra Santa e ser um dos apóstolos de Jesus. Ele esteve em alguns templos sufis, árabes, né? E também no Egito. E ele se iniciou e
ele e a sua esposa se iniciaram nos mistérios egípcios, por incrível que pareça, tá bom? E também, finalmente, o mestre Samael ele esteve encarnado, no mínimo, uma vez no Egito Antigo, na época do faraó Quefrem, lá para 2400, 2500 antes de Cristo. Porém, como ele é um filho da luz, ele se lembra perfeitamente desses ensinamentos e trouxe muito dessas informações e as passou para os estudantes gnósticos, tá bom? O Egito, eu estou passando essa imagem por quê? O Egito, por incrível que pareça, nem tudo foi descoberto ainda. Nem tudo foi desvelado ou jogado ao público, profanado, entre aspas, né? Jogado ao público. Então, ainda estão descobrindo e descobrindo novos templos, novos sarcófagos, tesouros, tumbas, templos especiais, templos sagrados, ou enterrados ou soterrados intencionalmente, né? E, por incrível que pareça, a partir do ano passado, faz mais ou menos um ano e meio, vários egiptólogos têm afirmado que eles estão para descobrir oficialmente, né, uma segunda esfinge, bem ao lado, do lado esquerdo, digamos assim, da esfinge, né, os restos totalmente destruídos, etc., de uma segunda esfinge. Então, na verdade, sempre existiram no Egito Antigo duas esfinges. Uma delas, infelizmente, por culpa do famoso dilúvio que a gente lê na Bíblia Sagrada, em outras tradições de vários povos, entre eles maias, gregos, chineses e assim por diante, que falam de um dilúvio. Uma catástrofe que destruiu a Atlântida, né? E destruiu parte também do que hoje a gente conhece como Egito, né? E muitos dos monumentos, etc., muito da sabedoria atlante no Egito foi destruído. Entre eles, essa segunda esfinge. Então, para vocês terem ideia de que muita coisa ainda está para ser pesquisada, está para ser descoberta ao longo dos anos vindouros, né? O tarô egípcio, ele é algo interessante. Ele nos entrega 3 níveis de conhecimento, né? O autoconhecimento, quando a pessoa estuda o tarô egípcio, não se preocupem, é intencional. Eu passear um pouco no Egito Antigo, na Atlântida, eu volto para o tarô, Egito Antigo, tal, porque está tudo interligado. E chegando perto do final, vocês vão entender essa amarração toda, tá bom? Então é intencional, não é encheção de linguiça, eu prometo. Deixa eu só ver aqui quantas pessoas temos. 49, 50 pessoas. Maravilha. Então, quem estuda profundamente o tarô sabe que ele nos entrega 3 grandes chaves, ou 3 grandes mistérios. O autoconhecimento, através da senda da iniciação, ou seja, a senda ao religar rumo à divinização do homem e à humanização de Deus, por meio dos passos da iniciação, ensinados, por exemplo, dentro das escolas gnósticas, né? Quais são esses passos iniciáticos para a nossa autorrealização espiritual. E também nos entrega certas chaves para a gente acessar os arquivos akáshicos, ou despertando os nossos poderes internos, clarividência, por exemplo, ou por meio da intuição, por meio do uso das próprias lâminas do tarô, né? A gente consegue acessar os arquivos akáshicos da natureza. E o que são esses arquivos? São arquivos atômicos na 4ª, na 5ª e na 6ª dimensões, e que se encontram arquivados, obviamente, tanto o passado quanto o presente e possibilidades futuras, tanto de nós mesmos quanto das outras pessoas, dos países, do planeta e assim por diante. Então, o tarô bem manipulado nos permite, né,
trabalhar com os arquivos acásticos da natureza, que são atômicos, obviamente. O terceiro grande elemento de conhecimento, de estudo, é o conhecimento das leis cósmicas, tanto as que regem o sistema solar, os planetas, a mãe natureza, e também as forças cósmicas que regem cada um de nós, cada indivíduo. Porque nós somos uma espécie de marionetes, ou marionetes conscientes que permitimos ser manipulados positivamente, ou, como é a gigantesca maioria da humanidade, marionetes inconscientes. As forças cósmicas dos planetas, das constelações, do Sol, da Lua, das galáxias, etc., todas elas manipulam, induzem o coletivo humano, né, o grupo humano, a ter reações, né, ou de paz, ou de guerra, ou de destituição de governantes, conflitos armados entre um país e outro, como a gente vê hoje no leste europeu, e assim por diante. As pessoas, elas pensam que nós é que criamos essas situações. Na verdade, pelo contrário, nós somos instrumentos dessas forças cósmicas. Então, nós matamos e morremos, nós amamos ou odiamos, nós viajamos, nós ficamos doentes, etc., etc., né? Infelizmente, de forma mecânica. Somos marionetes manipulados pelas forças da natureza. Ali, os Sim? slides não estão mudando. Quer que eu tente compartilhar de novo? Vocês estão vendo qual slide agora, Juan? Oito Eu estou pirâmides? no primeiro. Ah, está no primeiro ainda. Então tenta você, Juan. Qualquer coisa, se você cair, eu volto. Eu vou fechar o meu aqui então, tá? Só vou esperar o Juan responder. Vai que ele caiu de novo. Juan, você está por aí? Sim, o mestre Paulo de Tarso é a encarnação do mestre Hilarion. Bom, que bom, né? Que está... Eu estou agora no slide número 9, que são 8 pirâmides. Vocês conseguem ver? Quem estiver assim é só dizer não ou responder no chat. Sim? Tudo bem? Maravilha. Obrigado, viu, gente? Se por acaso não estiverem, vocês me falem, tá? Muito bem. Eu voltei agora um slide. O terceiro elemento é o que a gente vai mais trabalhar aqui, que é o conhecimento das leis cósmicas, tá? Eu quero mostrar, provar para vocês a importância do tarô e de quem realmente criou o tarô, que foram grandes cientistas, tá certo? Então, não são símbolos criados aleatoriamente ou numa finalidade lúdica, né? Tá certo? Então, eu quero comentar para vocês, sob o ponto de vista da antropologia gnóstica, da antropologia teosófica também, que o planeta Terra está recheado de
templos sagrados, monumentos e principalmente de pirâmides, tá certo? E não são coincidências, porque todas elas tiveram um denominador comum, tá certo? E que foram os cientistas da Atlântida. Antes do desaparecimento desse continente, que se localizava no, onde hoje é o Oceano Atlântico Norte e Centro, né? Até, por exemplo, boa parte do litoral do Brasil pertencia à Atlântida. Parte da África também pertencia à Atlântida e assim por diante. O México, né? As Ilhas Britânicas, Portugal, Espanha, por aí vai. E eles eram uma civilização antiquíssima e poderosíssima, tá? Eles criaram do afundamento desse continente por meio do dilúvio universal, eles construíram inúmeros monumentos. Esses monumentos, eles se encontram principalmente numa linha do planeta Terra, que é chamado de Trópico de Câncer, né? Então, estão praticamente 80%, eu diria, das pirâmides e dos monumentos sagrados se encontram no entorno dessa, desse trópico de Câncer, tá? Então, parte da China, parte da Índia, o Egito, o México, né, e parte da América Central, todos eles possuem monumentos sagrados baseados na arquitetura, na engenharia sagrada e principalmente pirâmides, tá? Sim, temos inúmeras. Quer dizer, na verdade, só para citar todas as pirâmides, teria que ter umas 2 lives, né? Tem um amigo falando sobre as pirâmides descobertas na Bósnia, né? Mas temos as pirâmides egípcias, perdão, chinesas, né? Todas elas estão soterradas, quer dizer, foram cobertas com grande quantidade de terra, árvores, etc., né? Mas elas continuam tendo um formato piramidal. Só que, por alguma razão, o governo chinês não permite, só permitiu a exploração de uma pirâmide. E dentro dela foram descobertos milhares de soldados chineses, com feição chinesa, né? São os famosos soldados de Xi'an. Agora estou acho que na 10ª ou 11ª, 11º, 10º ou 11º slide. Vamos falar aqui sobre a Atlântida. Falar sobre tarô, sobre o Egito, sobre as pirâmides, sobre a Esfinge, sem falar sobre a Atlântida e sua sabedoria, é uma live capenga, tá? Muito bem. Espero que estejam vendo os slides e me ouvindo, tá certo? A Atlântida foi uma poderosa civilização que existiu onde hoje é o Oceano Atlântico e teve uma capital chamada Samblios. O próprio Platão ele cita essa capital, né? E diz que ela, assim, o centro dessa capital possuía um formato circular, né? Com lagos, movimento de navios, etc. E a parte administrativa se encontrava exatamente nesse isso. Vocês todos estão vendo agora a capital da Atlântida? Podem me ajudar, tá? Não tem problema não. Então, peraí, só um segundo, gente. Deixa eu só baixar esse aqui.
Agora conseguem ver? Maravilha. Tá, qualquer coisa, me deem um alerta, tá? Se ficar muito parado, deem um alô. Eu só vou voltar alguns slides para... Mesmo comigo, ele está travando um pouquinho. Pronto. Só vou repetir, tá bom? Para vocês verem que a maioria das pirâmides se encontra numa linha, né? As pirâmides chinesas, as pirâmides do Extremo Oriente, as pirâmides egípcias, as pirâmides também mexicanas e da América Central. Todas elas se encontram praticamente no mesmo trópico de Câncer, tá? Muito bem, agora eu estou no Mapa Mundi falando sobre o Trópico de Câncer. É isso? Passei agora para a pirâmide mexicana de Teotihuacan. Tá. Maravilha. Vocês estão agora na 13, é isso? No slide 13. Eu vou passar assim, então é melhor para mim, tudo bem? Agora na 14. Eu acho que dessa vez a coisa vai, tá? Mas qualquer coisa, podem me dar um alô no chat. Obrigado, gente. Então, voltando aqui para 13. Então, a Atlântida teve como capital Sambrios. Da metade para o fim da Atlântida, foi criada uma universidade em que somente mestres da grande fraternidade branca, que pertenciam ao raio da ciência, poderiam ser membros dessa universidade. Eles a chamavam de Sociedade Acaudan, que é um termo, uma palavra atlante, né? E que somente mestres de alto grau de consciência podiam pertencer à Sociedade Acaudan, tá certo? E, de comum acordo, esses mestres, eles cultivavam todos os tipos de conhecimento, tudo que os atlantes, quer dizer, eram recomendações, obviamente, não ordens, né? Então, eles recomendavam, por exemplo, os alimentos que eram benéficos para a população, não recomendavam os alimentos que eram prejudiciais, né? Coca-Cola, para eles, era terminantemente proibido. Alimentos enlatados, por exemplo, na época era totalmente proibido, porque diziam que fazia muito mal para o corpo etérico das pessoas, né? Então, eles cuidavam bastante do povo. Então, eles estudavam numa universidade chamada Caudan, né? E na frente dessa universidade existia uma esfinge, que era o símbolo dessa sociedade, né? O fundador foi um grande mestre da Fraternidade Branca chamada Belcultassi, né? E tinha a sede principal na Atlântida, porém eles tinham sedes, digamos que lojas, né? Secundárias na Atlântida, onde hoje é Paris, na China, no sul da China, onde hoje é o Turquestão, no norte da Ásia, e também no sul da África do Sul, né? No sul da África, que na língua atlântida a África era chamada de Grabontse. Tá.
Muito bem. Akaldan, na língua atlante, significa simplesmente uma frase completa, que significa o seguinte: o esforço para cada um de nós nos tornarmos conscientes do ser divino de cada um dos seres, de cada uma das pessoas, né? Ou seja, o autoconhecimento. Então, repito, eles eram criadores e fiscalizadores de todas as atividades científicas, comerciais, arquitetônicas, lúdicas, alimentares, etc., que aconteciam na raça Atlante, tá certo? Eles, na verdade, é que foram os autênticos construtores de inúmeros monumentos, inúmeros. Eles davam, digamos que, a estrutura para que outros povos pudessem construí-las, tá certo? Então, os cientistas da Sociedade Akaldan foram os responsáveis pela criação de todas as pirâmides do mundo. As pirâmides egípcias, as pirâmides mexicanas e centro-americanas, as asiáticas e também as africanas. Existem, infelizmente, todas elas foram destruídas, né? Aí já é uma história muito complicada. As únicas que sobraram na África foram as pirâmides egípcias, né? Mas também outros monumentos, como Stonehenge, nas Ilhas Britânicas, os menires, que são aquelas colunas, aquelas avenidas feitas, né, de pedras, e por aí vai, né? Então, observem como eram profundos e sérios esses cientistas, tá bom? Por exemplo, Stonehenge era construção deles. Era um templo sagrado consagrado ao Deus Sol, aos anjos e arcanjos, às divindades solares, e havia périplos, havia passeios sagrados da Atlântida, da Europa, etc., rumo a, inclusive, mestres egípcios iam para Stonehenge para se carregar de energia solar. Tudo isso era fruto da ciência atlante da sociedade Akaldan, né? Inúmeros monumentos, por exemplo, no Líbano, temos em Baalbek, né, o templo consagrado ao deus Júpiter. Porém, antes de os romanos levantarem esse templo a Júpiter, existia um templo que era consagrado pelos fenícios ao deus Baal. Porém, antes existia um templo gigantesco, né, com pedras, com menires, com obeliscos, etc., que os nossos guindastes de hoje não conseguem levantar nem em sonho. Era um templo sagrado, né, criado pela sociedade Akaldan, tá certo? Vocês já ouviram falar que no sul do Peru existe uma região, um deserto chamado Nazca, né? São dezenas de formações geoglíficas, quer dizer, desenhos no solo, né? E que somente conseguem ver do alto, ou de um avião, ou de um satélite, etc., etc. Certo? Na verdade, são símbolos que representam constelações, planetas, etc., né? E que os povos dessa região receberam ordens da sociedade Akaldan para construírem, né, para desenharem esses símbolos que representam constelações, planetas, galáxias, sóis, etc., tá? E também servia de boas-vindas, perdão, para os extraterrestres que na época nos visitavam. Muito bem. Todos os monumentos que a gente diz serem maias, serem mexicas, né? Na verdade, eles foram construídos pelos atlantes na época da Atlântida, né? Porém, com o passar dos séculos, etc., com o afundamento da Atlântida, muitos desses monumentos foram parcialmente destruídos e os maias, os toltecas, né? E outros povos ditos pré-colombianos, eles simplesmente os reformaram, mas não foram eles os construtores. Quem os construiu foram os atlantes, tá? E tem toda uma razão de ser
de serem construídos em determinados pontos, tá? Porque eles foram construídos de acordo com a lei do espelhamento, né? Certos planetas, certas constelações, certas estrelas estão nessa conformação aqui, tá certo? Então, onde existia um ponto sideral, era construída uma pirâmide para captar, pela lei do espelhamento, a energia cósmica desses corpos siderais. Mas quem os construiu foram os sábios atlantes, tá? Claro, a gente podia falar mil outras coisas também sobre a esfinge da Pedra da Gávea, né? Mas aí a gente não ia ter tempo hábil, né? Aí demandaria uma ou duas lives, se bobear, ou mais, para falar só sobre as pirâmides desconhecidas e as conhecidas, né? Essa aqui é a famosa pirâmide do Sol, a pirâmide de em Teotihuacan. É uma das maiores do mundo e é descomunal. E não raro, muitas pessoas que vão ali para passear, para se divertir, etc., tiram fotos e quando vão revelar nas suas máquinas, suas câmeras, né, ou seus celulares, descobrem que fotografaram também discos voadores. Então, se vocês pesquisarem na internet, tem inúmeras fotos de turistas, ou mexicanos ou estrangeiros que estão nessas pirâmides, principalmente essa aí, a Pirâmide do Sol, né? E eles acabam fotografando ou filmando naves cósmicas passando por cima dessa pirâmide ou fotografando essas naves em algum ponto perto dessa pirâmide. É bastante interessante, viu? Para vocês terem ideia de como a sociedade Akaldan influenciava a sociedade Atlante, tudo o que era jogo, tudo que era sabedoria arquitetônica, etc., tudo passava pelo crivo dos cientistas de Akaldan, né? Só para vocês terem ideia, ainda continuando aqui no continente americano, existe um jogo de pelota ou jogo de bola que os maias, principalmente os maias, né, jogavam nos seus templos e até hoje é visto isso, né? Uma parte em que eles chamam de campo de futebol, né? Na verdade, era um campo de ritual em que se usa uma bola. Inicialmente usava-se uma bola de pedra na época da Atlântida, mas não era para ninguém dar cabeçada, chutar, etc., porque senão todos sairiam feridos ou traumatizados, né? Eles passavam essa bola de pedra de uma pessoa para outra para representar os movimentos dos corpos siderais. Era uma aula de magia sideral prática. Mas, com o tempo, foram substituindo essa bola de pedra por uma bola de borracha, né? Mas quem criou o fundamento desse jogo de pelota foram os sábios da sociedade Akaldan. Tá certo? Esse slide que vocês estão vendo agora é um campo de futebol, né? Então, eles tinham que enfiar essa bola de borracha, pequena, obviamente, dentro de um buraco aqui, ó, dentro de um círculo, tá? E quem vencesse, né? Quer dizer, o que perdesse com o passar do tempo, com a degeneração desses povos, os times perdedores eram sacrificados aos deuses. Mas antigamente isso não acontecia, só depois no final do período clássico maia, asteca, etc. Isso acontecia. Porém, antes havia sacrifícios de animais, aliás, oferendas de flores, de frutos, etc., aos deuses, né? E por incrível que pareça, da metade para o fim da Atlântida, eles receberam de presente a ciência dos discos voadores. Os atlantes, eles tinham conhecimento tecnológico tão avançado que os extraterrestres deram como oportunidade, como um presente, a ciência dos discos voadores. Então, os atlantes, eles tinham conhecimento das naves cósmicas.
eles as fabricavam, etc. E eles conseguiam. O próprio mestre Samael dizia que os atlantes, eles faziam transações comerciais, culturais com os povos de outros planetas, né? Só que a Atlântida caiu em entropia, caiu em degeneração, né? E os povos começaram a se guerrear usando as naves cósmicas. Havia até guerras nucleares no fim da raça atlântica, tá? Aqui, por exemplo, vemos as naves cósmicas que os livros hindus chamam de Vimanas, né? A ciência acadêmica hoje ri disso, fala que era só simbólico, que na verdade eram mitos fantásticos, etc. Não, isso é uma representação das naves cósmicas no período da Atlântida, por incrível que pareça. E quem foram os construtores, os que autorizaram a construção, foram os mestres, os cientistas da sociedade Akaldam, né? Então temos inúmeros textos védicos, hindus, paquistaneses, etc., que citam essas naves, né? Até a Bíblia Maia, por exemplo, Popol Vuh, ele cita também bolas de luz que circulavam para lá e para cá. Então, isso não era mito, não. São relembranças, rememorizações dos períodos áureos e também os finais da Atlântida, tá bom? E os mestres da sociedade Akaldam é que eram os coordenadores na construção dessas naves, chamadas por eles, pelos indianos, de Vimanas, tá? O calendário, os maias, eles tinham exatamente os turanianos, né? Eram os mais degenerados dos atlantes. Por exemplo, os maias, até há pouco tempo, eles criaram diversos calendários. Porém, o clássico deles é chamado de Tzolk'in. A origem desse calendário foi da sociedade Akaldam. A gente lê essas e outras informações num livro que foi escrito pelo mestre Gurdjieff, que infelizmente está esgotado. Vocês conseguem enxergar? Chama-se Relatos de Beelzebub a seu neto, de autoria de Gurdjieff. Vocês conseguem enxergar o título, a capa do livro? Tem mais ou menos umas 1.500, 1.600 páginas por aí. Então, ele cita que esse calendário, por exemplo, e outras coisas que eu estou citando aqui, né, o jogo de bolas, etc., o que eu vou citar em seguida, tudo foi criado pelos cientistas da sociedade Akaldam. Servia, por exemplo, como pesquisa, como entretenimento também, como algo lúdico, etc. Porém, tinha, no fundo, por trás dessa ludicidade, um fundo de sabedoria esotérica, tá bom? Então, o calendário Maia Tzolk'in originalmente foi criado pelos Atlantes, que passaram para os toltecas, que passaram para os maias, etc., que perdura, graças a Deus, até hoje, né? Os nossos irmãos líderes gnósticos, Clóris e Alejandro, lá de Curitiba, eles são alguns dos experts na pesquisa do calendário maia. Na China, a sociedade Akaldam é que inventou o I Ching, ou I Ching, como queiram, né? A tradição atribui ao sábio Fuxi, ou Fuji, a criação do I Ching. Mas ele mesmo, né, os seus biógrafos dizem que, na verdade, ele recebeu dos sagrados dragões dos céus a sabedoria do I Ching. E quem eram esses seres, senão os mestres da Atlântida? Tá? Por incrível que pareça. Então, a sociedade Akaldam também passou um conhecimento profundo de esoterismo, cosmologia, microbiologia, química, etc., genética, por incrível que pareça, por meio do I Ching, tá? O código genético nosso, ele é baseado na duplicidade, né, desses símbolos sagrados do I Ching, por incrível que pareça.
Outro jogo que foi criado pelos mestres da sociedade Akaldam e que foi entregue para o povo chinês é um jogo de tabuleiro que é o mais conhecido lá na China, né? Que se chama Go, ou xadrez chinês, né? Então, em vez de você colocar uma dessas pedrinhas, ou branca ou preta, no quadrado você coloca na interseção dos quadrados, né? No centro da cruz de cada um desses quadradinhos. E, conforme certas posições, você vai anulando, né, o trabalho. Isso aí representa a luta das forças da luz contra as forças das trevas, tá certo? Além de ser um jogo lúdico, uma diversão, um passatempo, tem um conhecimento esotérico também. E, por incrível que pareça, finalmente nessa parte lúdica, o mestre Samael ele atesta. Tem um texto, um post no site Gnose Online que o mestre Samael ele cita com muitos detalhes toda a simbologia de cada uma dessas peças. A rainha representa a mãe divina, o rei representa nosso íntimo sagrado, né? A torre, o bispo, o cavalo, os peões, todos eles têm uma representação simbólica de distintas ou de diversas partes do nosso ser divino, tá certo? São elementos dentro da nossa psicologia interna. Além de ser, obviamente, um jogo, no caso de tabuleiro, para o desenvolvimento da nossa concentração intelectual, tá? Só que originalmente foi construído e inventado, entre aspas, pelos mestres da sociedade Akaldam, que deram de presente para os hindus e também para os persas. E daí isso se espalhou para o mundo todo, né? Hoje em dia, os estudiosos falam, não, isso é de origem persa, é de origem indiana, etc. Só que, esotericamente, o mestre Gurdjieff e o mestre Samael atesta isso, a sua origem é da sociedade Akaldam, né? A maior sociedade esotérica constituída em todos os períodos da história da humanidade, né? Muito bem, a gente falou de vários monumentos, vários jogos, várias sabedorias, vários instrumentos científicos, todos eles, várias recomendações alimentares, todos eles foram criados e divulgados, entregues pela sociedade Akaldam, né? E eu quero agora cair no norte principal do da nossa live, né? Vocês estão conseguindo enxergar ainda? Estamos acompanhando isso direitinho, né? Eu espero que sim. E não só as pirâmides egípcias, americanas, asiáticas foram construídas pelos Atlantes, precisamente pela sociedade Akaldam, né? Sim, maravilha. Mas o elemento que nos interessa para a live de hoje, né? Eu falei, não foi embromation, foi para dizer que grandes cientistas construíram a pirâmide, a esfinge do Egito, né? E a esfinge do Egito, ela é muito mais do que esse monumento de 30 e poucos metros de comprimento, 20 metros de altura, 19 metros de largura, etc, etc, né? Ela é muito mais, a gente vai ver isso. Esse monumento e toda a sua parafernália interna, dentro e embaixo da esfinge sagrada, foi construída, tudo isso foi construído pelos cientistas, engenheiros e magos da sociedade Akaldam, tá? Na época da Atlântida, a forma original, vocês conseguem perceber, né? Nesse slide, por exemplo, que a esfinge está carcomida, muito desgastada por causa do tempo, pelas chuvas, pelo dilúvio primordial, pelos ventos, né? Lá para 1920, se não tivessem reformado a cabeça dessa esfinge, ela já teria ruído faz tempo. Fizeram um quebra-galho, botaram um cimento romano aqui, né? Uns apoios de ferro ali. Então, a cabeça dessa esfinge permanece no topo até hoje por causa dessa reforma feita nas coxas, né? Mas foi feito, melhor que nada, tá?
Atlântida, essa esfinge, vocês sabem como, vocês querem saber como ela, como era o seu formato primordial? Era desse jeito. Por isso eu coloquei na primeira edição do meu livro, esse livro azul, como um irmão citou, né? A esfinge era total, as pirâmides, as 3 pirâmides egípcias atrás da esfinge, elas eram todas recobertas com calcário branco, bem brilhante. Então, quem vinha de longe, em navios, por exemplo, conseguia vislumbrar, né, o sol refletindo nessas pirâmides e chamando a atenção dos transeuntes e dos viajantes. A esfinge, ela era toda colorida, como vocês veem aqui. O mestre Samael fala que no topo dessa esfinge existia uma coroa de aço maciço, contendo 9 pontas, representando os mistérios do arcano 9, né, da nona esfera. Na pata direita, na verdade que está invertido, a pata direita tinha um cetro gigantesco. E na pata do lado esquerdo tinha essa espada flamígera, feita de, enfim, de aço, etc., etc., né? de pedra, de cimento, etc., né? E pintado como se fosse feito de aço e de ouro, né? Então, tinha uma barba colorida, uma indumentária egípcia, nas cores azul e amarelo. Então, ela era bem, bem, bem... E tinha uma porta de entrada que dava, isso fisicamente, né? Que dava aqui bem entre as 2 patas da esfinge e dava para dentro de um templo, né? Bem no interior, e um outro templo bem lá embaixo, né? No subterrâneo, bem lá embaixo, a alguns metros abaixo da esfinge, e que era chamado de o Templo da Esfinge, ou Escola da Esfinge, tá? Na época do afundamento da Atlântida, né, e início da nossa raça ariana ou ária, esse templo ele foi levado para aumentar a vibração, cientificamente falando, né? Aumentar o nível vibratório desse templo e dessa entrada, e ele permanece até hoje, porém na 4ª e na 5ª dimensão, ou seja, no mundo etérico e no mundo astral. Então, as pessoas, os mestres, os clarividentes, os paranormais, quando estão em viagem astral e passam na frente dessa esfinge, eles não veem mais essa porta aos pés da esfinge, mas eles veem uma porta entre as sobrancelhas da esfinge, entre os olhos da esfinge. E se o paranormal ele tem merecimento, tem autorização para entrar, ele vai frequentar essa escola da esfinge entrando por essa porta que se encontra entre as sobrancelhas da esfinge. Super interessante essa informação, né? Só que eu quero fazer um adendo antes de dar continuidade aos mistérios da esfinge. Eu quero dizer a vocês o seguinte: o mestre Samael agregou. O Gurdjieff, o mestre Gurdjieff, falou muito sobre a sociedade Akaldam. Mas quem complementou isso magistralmente foi o mestre Samael. Ele dizia que a sociedade Akaldam era extremamente avançada, tanto espiritual quanto cientificamente. Só que eles eram discípulos, eram alunos, né? Aprendizes de seres extraterrestres, por incrível que pareça. Os extraterrestres que orientaram, ajudaram a sociedade Akaldam a construir, no caso, as pirâmides egípcias, né? E também americanas, e a esfinge do Egito, foram os homens azuis. Eles tinham essa tez azul, a cor da pele deles era azul por algum motivo, né? Então, vieram lá da terra deles, né? Milhares de extraterrestres que são chamados de homens azuis e mulheres azuis. Eles se encontram agora numa cidade muito oculta, muito escondida. Eles não querem contato direto com a gente, pelo menos por enquanto. E eles vivem ali. E eles é que orientaram a sociedade Akaldam a construir, no caso que nos interessa agora, não vamos falar de outros monumentos, né?
a esfinge egípcia. E tudo o que está recheando a esfinge egípcia, né, foi idealizado pelos homens azuis, e mulheres azuis, obviamente, né? Nós vamos chamá-los de homens azuis, e os mestres da sociedade Acaldão, que são mestres da grande fraternidade branca do raio da ciência, tá? O mestre Samael fala que esses irmãos cósmicos vieram de uma galáxia longínqua, que a gente não tem ideia de onde fica. Lá no fundão do nosso cosmos, né, que se perde no infinito de Deus. Eles vieram para cá porque sabiam do grau de degeneração, de decadência e de autodestruição que a humanidade da Atlântida e de hoje está em estado avançado de decadência, né? Sim, existem vários símbolos, indumentárias, simbologias das serpentes, escolas de mistérios. Por exemplo, por incrível que pareça, existia um templo, que eu não vou detalhar agora, né? Mas em alguma live, se vocês quiserem, a gente pode falar sobre os templos construídos pela sociedade Acaldão. Sabe quem foi, que monumento foi criado pela sociedade Acaldão? Foi um templo, né, que precedeu a pedra cúbica de Meca, na Arábia Saudita. Existia um templo, na verdade existe ainda um templo gigantesco no mundo astral, porém existia também no mundo físico, mas ele foi derrubado, né, pelas enchentes, pelo dilúvio, etc. E os povos, os caldeus, os sumérios e depois os árabes, etc., os nabateus, principalmente os árabes também, levantaram em memória desse templo antiquíssimo um edifício que se chama Meca, né? Caba, perdão, né? Que vem do grego, que é um cubo negro. É uma simbologia alquímica, né? A pedra cúbica de Iesot, né? Foi construído originalmente pelos mestres da sociedade Acaldão. Se a gente precisar fazer mais 2 lives sobre todos os inventos e criações e descobertas da sociedade Acaldão, inventos químicos, por exemplo, sobre a utilização do ópio, e por aí vai, etc., 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 a gente levaria 2, 3 lives, né? Só com informações dos mestres Samael e Gurdjieff, sem a gente ficar pesquisando por aí. Porém, essa sociedade, por mais avançada que fosse, milhares de anos mais avançada do que a nossa ciência atual, eles eram aprendizes, simples aprendizes dos, né, mega cientistas da galáxia azul, tá certo? Muito bem, voltemos agora para a esfinge, que a gente chama de esfinge elemental do Egito. Na região subterrânea, que ainda não foi descoberta, existem salões, existem templos, existem corredores, passadiços, etc., sob a esfinge do Egito, né? Existem vários salões e existem mestres, isso no mundo astral, né? Que se a pessoa ela realiza práticas, orações, certos mantras egípcios que o mestre Samael ensina, se você conseguir se desdobrar conscientemente em astral, você consegue visitar essa escola da esfinge, né? E vai aprender muitos ensinamentos, muitas ciências. Por exemplo, a ciência dos discos voadores, a ciência, por exemplo, da alquimia sagrada, né? A ciência da magia elemental, maçonaria oculta, né? Os 3 graus da maçonaria esotérica são ensinados ali dentro, e outras ciências, né? Outros campos da ciência e do esoterismo, né? Só que a pessoa precisa primeiro se preparar, se tornar uma pessoa mais digna energeticamente, o seu nível vibratório, de pureza energética, etc., para ela ser aceita nessa universidade da Esfinge, tá? Se você quiser, então, entrar nessa esfinge, você precisa entrar não mais fisicamente, porque ela não existe mais fisicamente. Ela existe só na 5ª dimensão, no mundo astral. E você precisa penetrar numa porta especial, né, entre os olhos, entre as sobrancelhas da esfinge. Ali você
é, por exemplo, um engenheiro, um médico, etc., você já tem gabarito, além de ter um grande conhecimento esotérico, você já tem gabarito para estudar mais profundamente, né? Tá certo? Por incrível que pareça, existem dois corredores, né, dentro ou nos subterrâneos da Esfinge, e que vão dar para certas salas de instrução, e que esses corredores, nas suas paredes, estão desenhadas, na verdade, esculpidas, né, em estelas de pedra, todos os arcanos do tarô. Esse tarô egípcio que a gente conhece hoje, todas as lâminas, em um corredor estão os 22 arcanos do tarô. Em outro corredor, em outros corredores, estão, entre aspas, impressos, né, como lápides verticais, né, como estelas de pedra coloridas, todos os 56 arcanos menores do tarô, tá? Aqui a gente fez um desenhinho assim muito por alto, só mais ou menos para vocês terem uma noção muito superficial, né, de como pode ser. É bastante parecido, né? Quem visita astralmente essa escola do tarô dentro da Esfinge verá todos. Na verdade, é como se fosse uma tela de TV. Vocês já viram aquelas telas verticais enormes de TV nos shoppings, em que passam propagandas? É a mesma coisa aí. Esses seres, essas pessoas, esses mestres, essas entidades não humanas, etc., elas têm um dinamismo, eles se movimentam. É como se a gente estivesse vendo telas de TV e não algo fixo. Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou querendo passar para vocês, né? E aí isso aqui, na verdade, cada um desses arcanos é uma porta. E aí você abre essa porta, com permissões de guardiães, obviamente, e ali você vai aprender todos os mistérios de cada uma dessas lâminas, ou, bem entre aspas, cartas do tarô, né? Toda a cosmologia, toda a simbologia, todos os símbolos psicológicos, arquetípicos, sagrados, mágicos, né? Astroteúrgicos, tudo que se encontra em cada uma dessas lâminas. E, por incrível que pareça, cada uma dessas lâminas está dividida em 3 setores. Isso eu vou falar com mais pormenores nesse workshop. Eu gostaria muito da presença de vocês. Não é pelo fator financeiro, não. É para passar um ensinamento que está contido e que é passado pelos grandes mestres do raio egípcio, dentro da esfinge elemental, e que a gente vai passar para vocês com muita alegria nesse workshop que a gente vai ministrar na Escola Gnóstica de São Paulo, né? Então, basicamente, todos os 78 arcanos do tarô, ou seja, 22 arcanos maiores e 56 menores, existem. Tem muito tarólogo por aí, principalmente aficionado, aquele que se intelectualiza demais, que tem o seu mérito, tudo bem. Mas por faltar o aspecto esotérico, né? O verso, o outro lado da moeda, que é o aspecto esotérico, oculto, iniciático, mágico, então eles não têm ideia desses mistérios, né? Eles se atêm só ao aspecto psicológico, simbólico, mas não ao aspecto mágico e histórico. Tá? Então, a Vanessa está perguntando aqui como participar do workshop online. Eu vou falar assim quase no finalzinho. O procedimento é só entrar no site gnosisonline.org. O primeiro post que está ali em cima fala sobre esse workshop. Aí você acessa, entra, lê o texto, tem toda a programação de cabo a rabo, né? E no finzinho você clica aqui em inscrição, né? Aí você clicando e preenchendo a ficha de inscrição, você vai receber uma proposta no teu e-mail, né? E aí, se você achar interessante o valor, o tempo, etc., etc., as condições diversas, né? Se você quer receber na tua cidade, na tua casa, pelo correio, um tarô, para você acompanhar o workshop, obviamente, aí você se inscreve, paga
faz a inscrição, paga o curso, etc, etc, e no dia você será bem-vindo, né? Quem for de São Paulo, eu dou preferência, não é obrigatório, mas dou preferência para ser presencial, para que haja um dinamismo, enfim, para que a coisa seja divertida também, né? Mas quem estiver em casa online vai poder participar também, tá? Então é só acessar, por gentileza, o site gnosisonline.org, tá? Eu vou digitar aqui de novo, é só clicar aqui, gnosisonline.org, tá? O primeiro post fala sobre este evento que é imperdível, né? Muito bem. Voltando, então, ao tarô egípcio, agora que a gente mostrou para vocês onde se encontram, de onde foram tirados os 78 desenhos do tarô egípcio, né, que se encontram no mundo astral, não mais fisicamente, né? Vamos falar assim muito superficialmente sobre a estrutura do tarô. As 78 lâminas, elas se dividem basicamente em duas esferas. A esfera cósmica, iniciática, espiritual, que chamamos de arcanos maiores, e que são divididos em 22 lâminas, do arcano 1, da lâmina 1, ou carta 1, como queiram, até a 22, né? Da 23 até a 78 são 56 lâminas ou arcanos menores, que tratam dos 4 caminhos do iniciado, né? De questões do dia a dia, de questões psicológicas relativas ao nosso dia a dia, as nossas necessidades materiais, sociais, conjugais, etc., né? Então, toda a sabedoria do tarô se encontra dividida em 2 níveis, né? O que nos interessa no momento, porque senão a gente teria que falar até às 11 da noite, né? E o tempo urge. Os 22 arcanos, as 22 lâminas que estão expostas aqui, né? Referem-se às 22 etapas do crescimento espiritual. Cada uma dessas lâminas, 22 lâminas, refere-se ao processo de crescimento psicológico desde quando a gente nasce até quando deixamos de existir no plano físico, né? São as 22 etapas sociais ou espirituais de nosso ser, de nossa alma, de nossa essência, né? E se a gente é consciente dessas etapas, então elas se tornam etapas iniciáticas. Então nós acrescentamos isso a todas essas etapas a nossa consciência, né? Então quando a gente trabalha conscientemente nessas etapas da vida, elas se tornam processos iniciáticos. Se não, se tornam eventos da nossa vida que nos deixam felizes, nos deixam tristes, são catastróficos economicamente, são maravilhosos conjugalmente, etc., mas sem a interferência da nossa consciência, né? E a diferença entre um iniciado e um profano é que todos nós passamos pelas diversas etapas da vida. Etapas astrológicas, etapas cósmicas, etapas divinas, espirituais, psíquicas, etc. Mas o iniciado, ele as passa conscientemente. E o profano as passa inconscientemente e tudo isso vira um imbróglio, viram problemas, viram sofrimentos, conflitos em todos os aspectos, né? Mas todas essas influências são passadas em nossa vida. Tá? Agora, por que essas 22 leis, onde essas 22 leis cósmicas, além do tarô egípcio, são mostradas, né? Elas são, por exemplo, o número 22, ele é visto em inúmeras tradições, tanto nas Américas quanto na África, na Ásia, na Europa, nos países nórdicos antigos, etc., né? Os países nórdicos, as nações nórdicas que usavam as runas, por exemplo, tudo isso tem interferência do número 22, né? O alfabeto egípcio consta de 22 letras, os símbolos mágicos egípcios são em número de 22,
O alfabeto hebraico, porque os hebreus são filhos dos egípcios, principalmente, não só, mas principalmente. O alfabeto hebraico, né, de Aleph até Tal, tem 22 letras. O alfabeto hebraico consta de 22 letras. O Apocalipse de São João, que é o último livro do Novo Testamento, escrito possivelmente pelo apóstolo João, só Deus sabe, né? Consta de 22 capítulos. E, por incrível que pareça, o expert em tarô egípcio, se ele for ler, for estudar profundamente cada um dos capítulos, ele vai encontrar uma sabedoria que conecta cada um desses capítulos com cada um dos arcanos do tarô. A gente pode, se vocês quiserem, dar uma live sobre essa comparação entre os 22 arcanos maiores do tarô egípcio com os 22 capítulos do Apocalipse. É algo incrível. E, por incrível que pareça, a gente vê o número 22, né, citado, detalhado, enunciado simbolicamente até no Alcorão islâmico. Na Súrata, ou livro, né, na Súrata 22, observe só, a 22ª Súrata, ou segundo livro, se chama Al-Hajj, a peregrinação. Que peregrinação se refere o arcanjo Gabriel quando passou isso para o profeta Muhammad, ou Maomé, como queiram, né? Que peregrinação é essa? É a peregrinação da nossa senda da iniciação interna, que é dividida em 22 etapas, como eu falei agora há pouco. O peregrino, quando vai para Meca, na verdade, ele se refere à Meca interior, ao trabalho sobre si mesmo. Isso é dividido em 22 etapas, né? Só que quando você entra na Súrata, você vai ler a Súrata Al-Hajj, né? A peregrinação, essa 22ª Súrata, ela é dividida em 78 versículos. Vocês se lembram de onde vem o número 78? É a totalidade, sim, essa divisão também é em idades, tá? Não é só, mas é em idades. O ser humano, a evolução do ser humano é dividida em etapas de 7 em 7, tá? Porque são os 7 planetas sagrados que regem, os 7 logoi ou arcanjos sagrados que regem a evolução iniciática nossa, tá? Exatamente, Aline. É o número total de lâminas do tarô egípcio. São 78 versículos. Quem tiver o Alcorão em casa, ou quem tiver online, esse livro sagrado islâmico, pesquise a 22ª Súrata, ou o 22º livro, né, do Alcorão, Al-Hajj, e vai ler ali todos os 78 versículos, que se referem às 78 lâminas do tarô. Infelizmente, a gente estuda muito Cabala hebraica, um pouquinho menos a Cabala egípcia, que é profunda, só que pouquíssima gente conhece a Cabala islâmica, né? Possui um esoterismo fantástico. Quem sabe um dia a gente fale um pouco mais sobre a Cabala do Alcorão, né? São também 22 formas geométricas perfeitas, todas elas contendo graus inteiros, né? Por exemplo, um triângulo possui 3 ângulos de 60 graus cada, é uma forma geométrica perfeita. Um quadrado possui 4 ângulos de 90 graus, ou seja, são números inteiros, não são quebrados, tá? Totalizando 22 formas geométricas cósmicas, que são as geradoras tanto das constelações quanto até dos átomos. Existe um livro que eu recomendo para vocês, está na internet, mas está em espanhol, que se chama Química Oculta, de 2 grandes mestres da Sociedade Teosófica. Leadbeater, Charles Leadbeater e Annie Besant. Eles escreveram, em base às suas experiências clarividentes, quais são as estruturas dos átomos, não só no aspecto físico, mas no aspecto etérico e no aspecto astral, né? E muitas das formas geométricas contidas em cada átomo pertencem, né, aos sólidos platônicos. E eles têm relação com essas formas geométricas. Então, tudo está interligado de acordo com essa arquitetura cósmica, né?
E, finalmente, temos 22 caminhos dentro da árvore sefirótica, né? São 10 sefirotes, porém as conexões entre um sefirote e outro totalizam-se 22, ou seja, conexões energéticas entre uma dimensão e outra dentro de nós. Tá bom? Finalmente, já estamos quase nos estertores, gente. Finalmente, quero dizer para vocês que um dos grandes mestres que trouxeram para o mundo físico o tarô, que se encontra na quarta dimensão, na quinta dimensão, foi o grande mestre, o grande avatar do Egito, chamado Hermes Trismegisto, o 3 vezes grandíssimo mestre avatar do Egito. Tá certo? No Alcorão, por exemplo, Hermes Trismegisto ele é batizado com o nome de Idris. E os muçulmanos dizem que Idris, na verdade, ou Hermes Trismegisto, ele é a encarnação de Enoque. O profeta Enoque ou o profeta Hermes, o mestre Hermes Trismegisto, para os muçulmanos, são os mesmos. Tá? Tem um livreto muito bom, Os 7 Planetas Metálicos da Alquimia, escrito pelo mestre Samael, muito interessante também, para falar sobre os 7 planetas que regem a nossa evolução, tanto social quanto esotérica, né? Hermes Trismegisto ele estruturou todos os conhecimentos daquilo que a gente chama de hermética, e dentro dela temos a cabala, a magia, né? Magia branca, obviamente, e a alquimia. Tudo aquilo que a gente conhece como alquimia material, alquimia química propriamente, alquimia psicológica, alquimia sexual, tudo isso foi estruturado com os ensinamentos do grande Hermes Trismegisto, um dos luminares da Venerável Loja Branca. E foi ele que trouxe, ele pegou todos os desenhos das 78 lâminas e os materializou no mundo físico, para passar para iniciados, para os mestres que estudavam nos diversos templos, né? Nos diversos templos. Ele escreveu, quer dizer, na verdade ele não escreveu, ele inspirou Caibalion. Foram 3 iniciados, não sei se são americanos ou ingleses, e ele os inspirou telepaticamente para escrever o livro dos 7 princípios herméticos, chamados de O Caibalion. Tá certo? Ele não escreveu, ele inspirou 3 homens, que eram maçons, etc., mas eu acho que eles pertenciam ao raio egípcio, né? Aprenderam telepaticamente com o próprio Hermes. É um livro maravilhoso para vocês lerem, pesquisarem, etc. Tá? Muito bem. E foi ele, Hermes Trismegisto, que trouxe para o mundo físico todas as 78 lâminas. Originalmente, o mestre Samael fala que as lâminas do tarô, aqui no físico, eram desenhadas, digamos assim, e pintadas em lâminas de ouro maciço. Eram placas, né, no formato de lâminas, de grande tamanho, e que eram usadas por os mestres, por os hierofantes egípcios, ensinarem os seus discípulos a senda da iniciação, né? E, eventualmente, também questões de predição, etc., mas o fundamental era o autoconhecimento. Então, eles ensinavam, em vez de slides e lives, etc., eles passavam, né, que não tinha essa tecnologia, obviamente, na época, eles passavam para os seus aprendizes, né, que é o primeiro grau iniciático, depois o grau de companheiro e, finalmente, o grau de mestre. Ensinavam os seus aprendizes por meio de lâminas de ouro. E, com o passar do tempo, para que isso não fosse perdido, não fosse destruído, os mestres resolveram transformar as 78 lâminas do tarô em cartas de, entre aspas, né, bem entre aspas, para não ser mal entendido, em cartas de jogatina. Já existiam, antes, nessa época, etc., vários jogos de azar. Na Índia, na China, no Império Romano, na Grécia, etc., jogos de azar, cartas e outros tipos de jogos, né? Quadradinhos, cubinhos, etc. Só que aí, para não se perder essa sabedoria, para ela não ficar só restrita ao mundo, aos mundos internos, eles transformaram as 78 lâminas de ouro, obviamente, né, que foram materializadas como ouro,
em cartas comuns, de papel, de papiro, sei lá mais o quê, né? E que foi passado de iniciado para iniciado, primeiramente, né? Para escolas esotéricas na Roma Antiga, na Grécia Antiga, depois, com a decadência da Grécia e de Roma, isso foi se espalhando nas escolas esotéricas na Europa, entre os Rosacruzes, etc., etc., no sul da França, na Alemanha, na Boêmia, no leste europeu, né, que tinham grupos gnósticos muito fortes na época, na Alta Idade Média, por exemplo, né? E isso foi se popularizando, passou das mãos de iniciados para simpatizantes. E de simpatizantes, isso foi sendo impresso, vendido, foi adaptado para a mentalidade europeia, medieval, alemã, francesa, etc., né? E foram substituindo as indumentárias e os símbolos tipicamente egípcios, como o que a gente está vendo agora, né? Com essas três cores, com essas roupas, com esses símbolos mágicos egípcios, etc., para a indumentária europeia, né? Como vários tarôs, por exemplo, tarô de Marsella, ele é... Rosarinho, se você quiser, esse é o seu nome, né? Rosarinho Costa. Você pode participar, sim. Você é de Portugal, pode participar. É só acessar o Gnosis Online, né? Clique no post sobre esse evento, esse workshop, e você pode se inscrever, né? E ali, você se inscrevendo, você não vai pagar com inscrição, você vai receber, né? Oh, maravilha, então, você vai poder participar pela internet, né? E aí você conversa com os organizadores da escola gnóstica a forma como você vai receber o tarô, tudo bem? Com o professor Fábio, a professora Dilma, etc., né? E com o passar dos séculos, foi se adaptando para a mentalidade europeia, norte-americana, sul-americana, brasileira, espanhola, argentina, etc., até que um numerólogo, um cabalista espanhol, criou esse desenho aqui, essa forma, que é o senhor Jesus Iglesias Janeiro. Jesus Iglesias Janeiro. E que é o tarô que a gente usa. Só que o mestre Samael adaptou algumas coisas que foram tergiversadas, foram erroneamente desenhadas, e o mestre Samael dizia, não, isso está errado, porque o tarô original, ou seja, ele se referia ao tarô que se encontra dentro dos corredores sagrados da esfinge elemental do Egito, né? Então, ele adaptou. E nós aqui do Gnosis Online, da Esotera, imprimimos o tarô egípcio conforme se encontra dentro da esfinge sagrada, né? Os desenhos, por exemplo, as cores desse tarô, pela editora Pensamento, pela editora Kira, etc., foram feitos por desenhistas, né? E foram pintando conforme dava a louca neles, né? Tudo bem, é um trabalho de divulgação primoroso, etc., porém peca por algumas adulterações, por exemplo, a troca do arcano 21 com o 22. E também com relação às cores, né? Originalmente, nós temos três cores. Na parte superior, azul, na parte inferior, um amarelo esverdeado, como está aqui, e na parte inferior, um vermelho amarronzado. Isso é o que se encontra no original, nos corredores sagrados da Esfinge do Egito. É exatamente do jeito que deve ser. As cores, pela cromossofia, por exemplo, as cores são importantes para um tarólogo intuitivo. Às vezes, quando você quer tirar uma pergunta, você só bate o olho num número, bate o olho num sol, bate o olho numa semente. Bateu o olho numa cor, a tua intuição já disse, não, eu não quero ver mais nada, aquilo já me respondeu. Porque a tua intuição, né, vai usar essas cores também para uma resposta efetiva. Agora, se as cores estão adulteradas, tem o seu mérito, né? Mas se puder ser como no original, tanto melhor, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer pelo chat, eu tentarei responder o mais breve possível, tá? E também reitero
para vocês participarem desse workshop, que vai ser porreta, vai ser maravilhoso, vai ser extremamente prático. Algumas poucas informações eu vou repetir com relação a esta live de hoje, né? Mas a maioria das informações será inédita, não só no quesito história, parte esotérica, mágica, da astroteurgia, os símbolos da Cabala, etc. Eu vou falar um pouco, por exemplo, sobre esses símbolos de alta magia, que, por exemplo, que se encontra aqui na lâmina 19, que é a lâmina mais maravilhosa de todo o tarô, que é a mais abençoada e abençoadora do tarô. No topo tem os símbolos desconhecidos. Esses são chamados de sináculos mágicos, e que os mestres cabalistas inseriram isso nesse tarô, iniciados cabalistas, né? Eles se referem a divindades, a certos anjos, a certos arcanjos, a certos logoi planetários, e que se a gente usar esses símbolos, a parte do tarô egípcio, a gente consegue conexões angélicas, né? É o que os esoteristas hoje falam em ancoragem. Vamos ancorar o arcanjo Micael. Vamos ancorar os anjos, os 72 anjos da cura, que são representantes do arcanjo Rafael aqui na Terra, chamados de 72 anjos cabalísticos. Como a gente faz para ancorar na prática, não é só na teoria. Esses símbolos aqui, por exemplo, esse aqui do arcano 19, no topo, é um dos sináculos para a gente se conectar magicamente com os anjos, os arcanjos, os querubins do raio do sol, por incrível que pareça, né? Essas e outras tantas informações a gente vai passar nesse workshop, por isso eu estou enfatizando a participação de vocês, tá? Então, finalizo aqui convidando-os a participarem, se desejarem, e espero que sim, né, desse workshop imperdível de teórico e prático do tarô egípcio, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Isabel, se você gostar do seu tarô, se você sentir uma afinidade com ele, continue usando ele, não tem problema nenhum. Agora, se você quiser adquirir esse tarô, né, que tem toda a simbologia, as cores, etc., conforme o original cósmico, né, pode adquirir, fica a seu critério, tá? Agora, se você tem um tarô e você interage bem com ele, já é meritório. Maravilha, então. Minha gente, então, se não temos mais nenhum questionamento, então eu agradeço a todos vocês, viu? Espero ter sido profícuo, né? Esse evento, essa live. Ele vai ser em São Paulo, Marilene, será na sede da Escola Gnóstica de São Paulo, tá certo? Na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Está detalhado no post do site Gnose Online, tá? Conforme já falei para vocês, tá? Mas eu estou digitando aqui para vocês, para quem tiver interesse, quem morar em São Paulo, etc., é só se dirigir ali no dia. Chegue uma meia hora antes, se possível, um pouco mais até, para você se inscrever na hora e já pegar um lugar especial, tá bom? E quem não puder fazer mesmo presencialmente, faça esse workshop internet. Vamos internetar, tá bom? Então, uma ótima noite para vocês. Fiquem todos com Deus e muito obrigado pela presença, tá bom? Foram praticamente 50 irmãos aqui presentes e eu estou muito contente, viu? Fiquem com Deus e até breve. Cláudia, um abraço para você, um abraço para todos.